Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Eita, Jesus, Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 30 adiante, diz assim, amados. Juízes, capítulo 11, versículo 30 adiante, que diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo eu da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar a Nimite, 20 cidades até Abel, que era Nim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho e nem filha. Amém? Amém. Podem sentar, amados. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Graças a Glória a Deus Deus. pelo que já foi dito aqui nesta noite, amém? Já demos lugar aqui nessa noite, mas chegou a hora de Deus falar na maior simplicidade da sua palavra, amém? Amados, quem é que não conhece a história de Jefté? Jefté, né, um homem de Deus, temente, crescido e instruído acerca da lei de Deus a quem ele servia. Está escrito na sua história o seguinte, que Jefté atravessou uma vida, enfrentou assim uma situação difícil, uma desavença muito grande dentro de seu lar e de sua casa. Quem lê a história de Jefté, quando vê ele conquistando ali as suas vitórias, pensa que Jefté teve um princípio muito bom, que já era de herança, já veio de berço. Não, Jefté ele era filho de uma prostituta, era um caso extra de seu pai. Tinha outros irmãos, fora ele, era filho de um outro relacionamento, porém, com consequência disso, a Bíblia diz, amados, que por causa disto, Jefté passou a ser odiado pelos seus irmãos. Enquanto é criança, tudo bem, mas quando se cresce, que cada um torna dono de seu próprio nariz, quando tomaram consciência de si mesmo, a Bíblia diz que por causa da herança de seu pai, está escrito que Jefté passou a ser aborrecido pelos seus irmãos por causa de bens materiais, por causa de coisas da matéria, por causa de condições. Está escrito que Jefté era constantemente odiado pelos seus próprios irmãos. É doloroso falar isso, mas temos que falar, amados. Às vezes quem persegue a nós não é os que estão do lado de fora, mas às vezes divide o mesmo teto conosco, que às vezes querem ser melhor do que eu, querem ser melhor do que você. Às vezes te detesta porque às vezes você tem habilidade, tem complexidade, às vezes você tem talento, ele não tem, e por causa disso surge a inveja no coração, como aconteceu na vida de Jefté. Quem vê a história de Jefté vai ver logo que no capítulo 11 a Bíblia começa dando a ele moral e atitudes, mas porém quando a Bíblia vem dizendo que ele é filho de uma prostituta, é como que se estivesse destruindo tudo aquilo que ele tinha construído. Começa a dar moral ao homem, começa a dar ênfase a ele, mas quando começa a dizer que ele é filho de uma prostituta, quando começa a apresentar o seu pecado, é como que se quisesse botar abaixo tudo aquilo que estava de pé na sua vida. Hoje em dia não é diferente dos dias atuais. Temos talento, somos usados por Deus, mas quando as pessoas às vezes puxam o nosso passado, aí diz que a gente não presta, diz que você não pode, que Deus não te usa. Verdade. Aleluia. Não é que acontece assim aqui É no mesmo Brasil. assim. Aí às vezes Deus quer usar você, Deus até te usa, e as pessoas não aceitam. Às vezes por causa do teu passado. Às vezes, amados, porque eu não sei, mas a inveja, quem sabe, que Deus usa de uma forma muito grandiosa, e essa pessoa, Deus não usa ele porque sabe do seu coração, da sua intenção. Está escrito, amados, que Jefté mesmo se propôs a sair de dentro de sua casa para não gerar um problema maior. Era general de guerra, era um homem que tinha estratégia em batalha, muita habilidade, um homem de talento específico e único para aquela época. Jefté foi embora, abrigou-se
trouxe um lugar chamado de Tob, que essa palavra Tob significa lugar bom, ou seja, ele saiu de um lugar de onde estava vivendo em confronto constantemente, mas habitou em um bom lugar. Está escrito na história que quando Jefté saiu do seu lugar, que foi para as terras de Tob, quando Jefté chegou lá, Jefté ajuntou-se a pessoas bandidas, a ladrões, a malfeitores, que deram moral a ele, coisa que os seus irmãos não davam. Vou lhe dizer uma coisa, aleluia, às vezes da própria casa não honra, às vezes o ímpio honra mais a você do que o teu próprio parente, do que o teu próprio irmão, mas é isso que Deus faz. Chamada é chamada, talento é talento. Quem é rei nunca perde a majestade, quem é líder nunca perde a posição. Então Deus não vai deixar você passar vergonha. Aleluia. Quando Jefté chegou lá, Jefté se fez chefe deles, e as pessoas deram muita credibilidade a Jesus. Jesus falou uma palavra uma certa vez, que disse assim: profeta dentro de sua pátria não tem honra. Às vezes é preciso Deus tirar dali e levar para fora para você ser honrado. Entendeu? Então Jefté estava vivenciando essa mesma situação difícil, e quando ele chegou lá, ele encontrou pessoas que eram diferentes dos seus próprios irmãos, pessoas que tinham passado sujo, pessoas que faziam, acontecia, deram credibilidade a ele, entendeu? Acreditaram no potencial dele e disseram assim: verdadeiramente eu tenho certeza que Deus ele é na tua vida, independente de que digam os seus parentes, independente do que for os seus irmãos, mas Deus ele te usa poderosamente. Então, amados, está escrito que uns certos dias, está escrito na história, que dias depois, Israel sofreu uma pressão muito grande, estava sob ameaça de guerra sobre os amonitas. E agora, aleluia, o que foi que aconteceu? Quando se deram conta, já tinha feito a besteira, porque às vezes as pessoas só se dão conta só se dão conta da situação quando já tem se envolvido nela. Então Jefté foi embora de sua casa porque os seus irmãos não lhe honraram como ele devia honrar, mas quando veio a hora do aperto, quando veio a hora da dificuldade, da perseguição e da ameaça, aí lembraram que tinha um que Deus usava, que tinha talento, que tinha, aleluia pastor, que tinha habilidade com Deus em guerra, em batalha. Aleluia. Eu vou dizer uma palavra que Deus está mandando aqui sobre a sua palavra. Se prepare, que vão bater na tua porta, vão te chamar. Esses que te aborrecem, esse que para mal de você, esse que te detesta, vai ter que depender de você. Aleluia. Jefté estava na dele, queridos. Essa palavra Jefté significa Deus abre. Eu entendo que nesta noite Deus te trouxe aqui para abrir os teus caminhos na tua vida que está fechado. Abre portas. Aleluia. Aí enviaram os anciãos. Por que os anciãos? Porque pessoas idosas não eram pessoas que viviam com mentira na língua. Entendeu? Eram pessoas que tinham mais moral. Eram pessoas que influenciavam os mais novos como era que se deveria proceder, diante da sua nação. Então pegaram alguns anciões e foram até o endereço de Jefté, bateram lá. Eu não sei como é que está escrito aqui, eu não sei, eu só sei que acharam ele. Aonde ele estava, tentaram localizar e encontraram o seu endereço. Aleluia. Se prepare, queridos, que o que é para você fazer, ninguém vai fazer a não ser você mesmo. Entendeu? O que Deus determinou na sua vida vai acontecer. Está escrito. Chegaram lá e disseram: Jefté, nós estamos precisando de você. Estamos precisando do seu talento, da sua habilidade. Jefté olhou para eles e falou a verdade. Ele não tinha chance de dizer isso aos seus irmãos para não alimentar o sentimento de fúria entre eles. Então ele se calou. Mas quando ele teve a oportunidade de falar, de falar o que estava sentindo, cuidado, para quando você não passar pela oportunidade, se você tem problema com alguém, não pegar o microfone e aqui desabafar. Não é para isso que se usa o microfone na casa de Deus. Se você tem um problema com o seu irmão, então depois do culto você vai a ele e busca reconciliação. Mas não pare na igreja, porque
pessoas que às vezes guardam uma mágoa, guardam alguma coisa, aí quando tem a oportunidade, aí fica falando que Deus vai botar no leite, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, falando coisas que não convém, entendeu? Mas para quem ele está falando, sabe para quem? É para ele mesmo! Aleluia! Aí Jefté teve a oportunidade de se expressar, pelo menos uma vez. Disseram, mas vocês se aborrecem de mim, vocês ficam chateados comigo por besteira, né? Me chamam de filho de prostituta, dizem o que querem comigo, que eu não tenho direito a nada, e agora vocês vêm até mim. É assim que Deus fala, amigos. Deus faz aquele que te despreza uma hora ou outra, depender de você, entendeu? Contar com você. Está escrito que Jefté recebeu até uma proposta no meio desse chamado. Ele disse, seja-nos por cabeça, porque ele sabia por causa do talento que ele tinha. Aí a Bíblia diz que Jefté recusou, entendeu? Jefté recusou. Cuidado com o que vem à sua mão com propostas indecentes. Cuidado, né? Você tem que saber quando a coisa ela é de Deus e quando ela não é. Aleluia. Olha só, Jefté disse, eu não vou não. Eu não vou não, porque o que vocês estão me oferecendo é muito pouco, né? Para o talento que eu tenho. Você precisa dar valor ao seu talento. Você precisa dar valor ao seu chamado. Você precisa valorizar a sua responsabilidade. Não precisa te rebaixar. Aleluia, não foi vocês que foram até eles, foi eles que vieram até você. A causa da situação não foi você, mas foram eles que criaram. Está escrito para a gente encerrar aqui, queridos, que Jefté disse assim, eu vou ser rei, porque quando é rei é uma coisa, ser cabeça é uma coisa, e ser rei é outra. Aleluia. Aí eles concordaram, disseram, ei, está de pé? Aí ele disse, com Jefté no meio daquela reunião, disseram assim, sim, está de pé, e Deus é testemunha destas palavras. Falaram para ele. Então Jefté tomou a posição de soldado novamente, né? E foi até os arraiais dos amonitas, escrevendo carta para o rei de lá, pedindo acordo de paz, pedindo a eles a permissão para entrar naquela nação e para apenas sair, né? Não era para habitar ali, mas o rei era muito desconfiado, né? O que tem de gente desconfiada não é brincadeira, né? O que tem de gente que pensa que qualquer coisa é motivo para guerra, não é brincadeira. Jefté pediu paz. Jefté queria sossego da sua nação. A Bíblia diz, amados, que Jefté por várias vezes enviou carta dizendo assim, olha, vamos fazer um acordo. Mas tem gente que quando se determina a guerrear, meu irmão, guerreia mesmo. Tem pessoas que Deus sabe que não muda. Então sabe o que é que Deus ele faz? Ele entra na peleja, ou se converte, ou se muda, ou morre. A Bíblia diz, amados, que Jefté, né, enviando carta, ele ainda não tinha consultado a Deus. Chegou um ponto na vida de Jefté que o Espírito Santo veio até ele e disse, Jefté, se prepare para a batalha. Ele arrodeou o arraial, observou todo o ponto fraco, todo o ponto básico da cidade, né, se preparou e foi para a peleja. Mas antes dele pelejar, sabe o que foi que ele fez? Está escrito aqui no versículo 30 que ele, né, fez a Deus um voto. Sabe o que é que significa a palavra voto? Acordo. Entendeu? Acordo. É um acordo. Jefté não fez isso a primeira vez, porque está escrito aqui no Hebreus capítulo 11, no livro de Juízes. Está escrito também em Hebreus capítulo 11, versículo 32, a história de Jefté. Jefté consultou primeiramente a Deus. Interessante é que ele não dependeu da habilidade que tinha, né, do conhecimento, da estratégia. Ele sabia que se Deus não estivesse na peleja, ele ia perder. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa agora que talvez você vai ficar até meio, né? Você pode falar em línguas estranhas, rapaz. Você pode falar todos os idiomas bíblicos. Você pode ter o conhecimento de Gênesis, Apocalipse. Entendeu? Você pode abrir até o mar vermelho no meio, mas se Deus não estiver na peleja, você não ganha. Aí ele fez um voto. Ele disse, Senhor, se tu, né, me der essa causa nesta peleja, então eu oferecerei a ti em sacrifício aquilo que quando eu voltar da batalha vinha ao meu encontro. Está escrito, amados,
que Deus deu a causa na mão dele, como você contestou aqui, né? Deus entregou na mão dele. Então levante a sua mão nesta noite e receba o que Deus ele determinou para você conquistar com glória. Louvado seja Deus. Houve a batalha, houve a peleja, e a Bíblia diz que o povo de Deus prevaleceu, né? Quando Jefté volta para dentro da sua casa, a Bíblia diz que a sua filha, né, veio ao encontro dele. E quando a filha se aproxima dele, ela vem com pandeiros, ela vem cantando muito alegre, porque sabia que seu pai viveu uma peleja. Mas quando Jefté veio ao encontro, né, Jefté se angustiou bastante, ficou deprimido, né? Por quê? Porque Deus provou ele na sua própria palavra. Você sabia que Deus ele prova nossas palavras? Né? Deus ele põe a prova. Quando Jefté veio aquilo agora, sabe por que Jefté fez esse voto? É porque a história é resumida apenas em um capítulo. Porém, era de costume em outras batalhas Jefté enfrentar, fazer voto a Deus. Quando encontrar no meio do caminho da sua casa, encontrar um novilho, encontrar um bezerro, uma cabra, ele oferecia a Deus em holocausto e sacrifício. Então ele já era acostumado a fazer desta forma. Mas quando foi um dia, queridos, Deus pegou ele na sua própria palavra. É isso que Deus ele faz, amados. Está escrito que Jefté ficou muito angustiado, né? Para você ver o tom real da história, é que quando Jefté olhou assim, disse: por que viestes a mim? Porque pois eu abri a minha boca. Então a garota já sabia mais ou menos do que se tratava. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo a palavra, queridos? Está entendendo a palavra? Entendeu? Deus ele sabe do que se passa na sua vida, do que se trata, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Está escrito que Jefté não precisou dizer a ela que ele fez um voto ao Senhor, mas ela já sabia, porque seu pai costumeiramente fazia isso anteriormente, e ela tomou conhecimento de tudo isso. Então ela disse assim: mas cumpra em mim aquilo que você determinou com Deus. Ela podia ter dito ao pai dela: não, pai, né? Não, pai, procura, ora, Senhor, faça quanto mais desfaça. Jefté manteve a sua palavra de pé. E você, diante de Deus, você tem palavra, você tem fé? Ou está faltando palavra de Deus na tua vida? Aleluia! A moça chegou para o seu pai e disse: pai, eu vou com as minhas amigas lamentar aquele dia. Eu vi alguns comentaristas do Antigo Testamento dizer que Jefté ofereceu a sua filha em sacrifício, mas Deus não recebe sacrifício de seres humanos, não. Mas ela foi para o monte, passou 2 meses lá, se lamentando. Sabe o que, amados? Era filha única de Jefté, Era o desejo de dar continuidade à genealogia. Era ter filhos e mais filhos e mais filhos, porque isso para o judeu era muito honroso. A genealogia, a continuidade da história. Então Jefté se angustiou por causa disso, porque sabia que diante daquelas palavras ele tinha que manter a sua palavra de pé, e a garota não iria se casar. Então morreu da mesma forma que nasceu moça. Entendeu? Nunca conheceu o varão, está escrito na história, mesmo passando por tudo isso, mas Jefté permaneceu com a sua palavra de pé, cumpriu o voto que ele fez a Deus. a Deus. Amém. Capítulo 5, versículo 4 de Eclesiastes diz assim: quando a Deus fizeres o voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolo, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Eu vou dizer uma palavra aqui agora, aleluia. Tem tanta gente aqui que faz voto a Deus, mas não paga. Entendeu? Se Deus abrir uma porta para mim, eu vou dar o primeiro, vou dar uma oferta na igreja, vou dar o dízimo. Aí Deus abre as portas, a primeira coisa que ele faz, com todo respeito do que falo aqui, às vezes é tomar cachaça, entendeu, amados? Mas não dá uma contribuição na casa de Deus, ele não mantém a sua palavra de pé, Aí às vezes ele está com esse caminho fechado e pede a Deus a libertação de alguém, de um parente, diz: Senhor, se tu libertar tal pessoa disso, eu vou fazer isso e isso. Deus faz, mas ele não honra a sua própria palavra. Eu vou dizer uma coisa ainda para você, fica mais complexo ainda, queridos. A palavra de um homem vale mais do que ele, entendeu?
Então tem a palavra diante de Deus, né? Pague o seu voto. Aleluia, pague o seu voto. Cumpra o que você disse a Deus. Entendeu? Porque o voto é um acordo. Primeiro ele faz para depois eu fazer. Eu só posso fazer depois que eu ver o resultado da promessa que eu fiz com ele. Amém, amados? Amém. E Deus está contigo nesta peleja, você não vai perder. E os pedidos expressos vão bater na tua porta, vão chamar, né? Vão contar com você para libertar, para orar, vão te chamar, amados, para Deus te usar poderosamente nesta terra. Aleluia. Amém? Então quem pode levantar a sua mão e agradecer, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas bem forte ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Silvio, né, irmãos? Aleluia. Às vezes alguns gostam daquele poder, mas cada um pelo chamado, né, santos? Você vai dando glória, Deus vai operando na sua vida, amém? E o Espírito Santo de Deus que usa, né, os vasos aqui nesse lugar, amém? Tem se utilizado na vida do seu servo para trazer essa palavra para você, amém? Alguém vai te procurar, alguém que te desprezou, alguém que te rejeitou, alguém que não deu nada por você, alguém que falou mal de você, alguém que andou com o teu nome, aleluia, alguém que te colocou para o lado, vai chegar na tua porta, Jeová manda te dizer. Fique em paz, não diga nada, só aguarde, porque aquele que fala, irmão, com a sua igreja, ele cumpre. Amém, amados? Muitas vezes, né? Alguém quando necessita, quando precisa, ou Beltrano, ou Ciclano, ou Fulano, mas quando Deus abençoa, Deus faz alguma coisa, aí Fulano vira as costas e esqueceu de você. Mas Deus não se esqueceu de você, não! E nem daquilo que você fez para ele ou para ela. Deus manda te dizer, aguarda, porque vai chegar até você, vai te pedir, te honrou, te humilhou, te deixou para o lado, mas Jeová manda te dizer, aguarda, e tu vai ver o cumprimento da promessa de Deus. Coloca de pé. Aleluia. Coloca essas